E o Internacional que mandou dirigentes para a Europa para buscar dinheiro, para contratar jogadores, eu não entendi. Para vender jogadores? Vender jogadores. Quem sabe? Porque só se fala em vender no Internacional hoje em dia. Né? Não, mas parece que vão contratar também. O que o cara foi fazer lá na Europa? Não sei, acho que vai... ele está oferecendo. Eu tenho a impressão que ele foi agilizar. Palpite meu, até porque é um advogado. Eu acho que o doutor Felipe Telegrave foi lá para agilizar, por exemplo, a saída do dinheiro dos jogadores. Do Johnny. Do Johnny. Porque, é claro, tem que agilizar o pagamento. Tem que ver como é que o Betis está recebendo para o Inter também receber a sua mais-valia. Esse dinheiro, embora a mais-valia esteja prevista em lei pela FIFA e até o mecanismo de solidariedade, ele só é acionado quando o clube que tem que receber vai lá e pede, senão passa batido. Então a viagem ela é também para isso. Aconteceu, eu quero dinheiro agora. E vou dizer uma coisa. E são aí 70 milhões, não é pouca coisa, né? Nem a ponte da Ramiro, né? E não é de duvidar, eu acho que a viagem do Dr. Felipe, eu vou dizer uma coisa, eu vejo muitas utilidades que eu até não sei se são as verdadeiras. Não sei se são as verdadeiras, mas eu vejo muitas utilidades para a saída dele. Essa é uma das que eu disse. Tu vai lá, tu é advogado, tu tem que ver como é que é. A outra coisa que eu faria, se fosse internacional, eu iria na FIFA, para ver como é que está a situação do Inter, porque aqui todo mundo fala, o Inter está devendo para isso. Se tem alguma pendenga lá que possa comprometer o clube, daí do ponto de vista legal, que vai interferir num processo maior, sabe? Fazer uma coisa que mistura a técnica do jurídico com a boa vizinhança. Eu acho que isso é importante também. Então, e procurar também, porque o doutor Felipe tem lá o conhecimento de futebol, ele vai ver no mercado, no local, sempre fui a favor de dirigente indo ao encontro de jogadores, de clubes, de negócios. Então eu acho que vale isso também. Seriam, só para não deixar a informação batida, seriam 30 milhões de reais pela mais-valia, e aí tem um valor a mais do mecanismo de solidariedade que tem que contar ali, se é 4%, se é 5%, primeira, segunda venda, enfim. Então é mais de 30%. O que eu vejo, e eu acho que esse é um ponto, o Vini bate muito nessa tecla, aí nos conteúdos dele, eu escuto sempre, sobre a transparência. Aí tu tá colocando, será que tem alguma coisa na FIFA? E esse ponto, Zé, me parece que hoje está faltando. O que de fato está acontecendo financeiramente no ambiente dos clubes? Porque a gente ouve falar toda hora, porque não estão pagando fornecedor, porque... E ninguém desmente. E ninguém confirma. É isso aí. Até que eu tô criando uma hipótese em cima. Quem confirma é o Flamengo, que manda dizer na imprensa que não recebeu o dinheiro do Thiago Maia. E eu não estou dizendo, até César, obrigado até de ter tocado. Eu não estou dizendo que ele foi para isso, eu estou dizendo que se existe isso, que o Flamengo está acusando, então daqui a pouco o Flamengo vai se irritar e vai na FIFA, ou o Cruzeiro. Claro. Nós não sabemos como é que é isso. Se existe isso... O Cruzeiro foi pago com vantagem. Se existe, eu faria isso. Se não existe, não vai na FIFA. O que eu quero colocar é que o que acontece? Quando a gente fala tem que vender, não se sabe quanto tem que vender. Agora, por exemplo, está entrando 5 milhões de euros. Estou perto disso, não interessa. No caso do Inter? No caso do Inter. Não, mas o Inter tem no orçamento, né? Eu sei, mas é que o orçamento, Zé, a gente sabe, um orçamento, no caso do futebol, é uma previsão, né? No futebol é uma previsão. Daí, por exemplo, o Inter tem uma projeção de uma venda de 180 milhões em vendas. Pedro, sabe quantas vezes o Inter vendeu 180 milhões? Não, mas já vendeu o guri aquele, o Gabriel. Mas foi ano passado. A receita do ano passado. Mas sabe quantas vezes o Inter vendeu 180 milhões? Procura aí, tu não vai achar. Esse é o ponto. Como é que 30 milhões de dólares. Como assim o Inter tá dependendo de 180 milhões? Então esse é o desespero por vender tantos jogadores? E aí, se o Inter estava prevendo vender 180 milhões de reais, peraí, gente. Aí a gente tem um erro de gestão enorme. Como o César falou, se a gente pegar na história do clube, quando o clube vendeu 180 milhões no final de uma temporada. É difícil. E aí, é claro que desculpa, Zé, é claro que daí tu vai ter que te desfazer de um monte de jogador e tecnicamente tu vai ficar falido. Mas Vini, trabalha com dólar. Vamos trabalhar com dólar nessa conta, porque daí realmente 180 milhões parece muito mais dinheiro do que 30 milhões de dólares. 30 milhões de dólares poderia ser um jogador só. Se o Inter o tivesse. Se o Gabriel Carvalho fosse incluído na rubrica desse ano, os 180 milhões, não que ele pagasse, mas já estariam muito perto de ser cumprido. Mas o problema é que esse valor das vendas é uma renda extraordinária. E aí tu não pode contar, eu não posso contar com, por exemplo, aqui a gente
a gente tem o nosso salário, mas a gente pode fazer um trabalho por fora e ganhar por fora. Eu não posso contar com esse dinheiro no ano. Da maneira como está no orçamento, eu não considero extraordinária. Ela passa a ser ordinária, porque o clube estabelece uma meta. E aquela meta é ordinária. Mas tu consegue garantir que o Inter vai alcançar esses 180 milhões? Da mesma maneira que ele não pode garantir quanto é que ele vai ganhar de associado, porque ele pode perder o número de associados. Não, mas é diferente. Mas, Zé, eu acho que é diferente. Não, mas é mais arriscado. Exato, tu consegue trabalhar mais com o número dos sócios do que da venda. Isso é um número muito mais incerto, porque pode superar também. Sabe, tem isso também. Pois é, só que assim, por exemplo, o Inter tá na Libertadores, né? Por isso que eu tô dizendo, é pro bem ou pro mal. Se o Inter chegar na final da Libertadores, o Gustavo Prado, ele vai valer uma coisa. Isso. Se o Inter for eliminado agora, ele vai valer outra. Então, por isso que eu digo, esses 180 milhões, eu acho eu não acho certo o Inter trabalhar com essa projeção, ou melhor, depender dela para que o clube tenha saúde financeira. Significa ter que vender os melhores, tem razão. E baixar a qualidade do time. Agora, tem uma coisa que eu quero fazer um retrospecto rápido contigo. O Inter foi bem na Libertadores, não foi? Foi. Classificou em primeiro do grupo da morte. Já na Copa do Brasil, o Inter foi mal. Foi 2 vitórias lamentáveis contra aquele time do Maracanã, lembra? Mas passou, tá bom. Passou. Mal foi o Grêmio, né? Não, mas vem cá, Maracanã não tá bem. Ok, mas tinha que passar. Outros anos não passou. Tá bom. Agora vamos ver aqui, ó. O Dr. Carlos Conkle, que é um amigo que eu tenho na Rio Grande, que é gremista e muito mais secador do que o César Cidade. Ele é mais secador que torcedor? Muito mais secador do que o César. Me prova, Pedro. Cidade Dias. Me prova. Ele me manda 3 tabelas aqui. Isso. Série A. Isso. Tá? Internacional na zona do rebaixamento. Exatamente. 17º lugar. Aí ele me manda a do Sub-20. Internacional na zona do rebaixamento. Muito bem. Aí ele me manda na Sub-17. Internacional quase na zona do rebaixamento? Não, na zona. Não tem zona do rebaixamento no Sub-17. O Inter está em 16º, é isso? 16º. Estaria. Mas no Sub-17 não tem zona do rebaixamento. Tá, mas se tivesse, estaria. Ele tá mal. Não, só para não deixar isso aí. É isso aí, tá péssimo. O que é mais... 3 divisões, o Inter não passa de 17º colocado. Eu sei isso, que eu fui atrás dessa frase. Fala nisso, rapaz. Qual é o nome do nosso amigo? Carlos Conkle, muito mais. O orgulho dele é que ele é mais secador que tu. Meu orgulho é saber que temos muitas coisas em comum, Carlos. Gremistas vigilantes. Capaz que tu gostou. Cuidadosos. Capaz que tu gostou. Não, eu tô surpreso. Tu sabia que eu sou... Para mim, uma das ideias mais esdrúxulas da história da CBF foi esse maldito rebaixamento na categoria de base. Sub-20. Eu nunca tinha visto aí. É um negócio surreal. E a informação que eu tenho é que isso será derrubado ainda durante a competição. Porque isso foi uma medida meio do antigo presidente da CBF. Porque, Pedro, é um negócio surreal, né? O Sub-20 é a última categoria. Em tese, muitos dos jogadores de 20 anos, eles vão cair, mas quem vai jogar a Série B são os guris que estão lá embaixo. O Sub-17. É isso. Vai jogar. Aí tu tem o campeão brasileiro Sub-17 no teu time que subiu por Sub-20. E vai jogar a Série B. E ele vai jogar a Série B. E o cara que rebaixou pode jogar a Libertadores. É que nem o René, que derrubou o Inter na Libertadores, está jogando o Mundial. O campeonato é Sub-20, mas alguns clubes, o Inter no caso, ele coloca muitos jogadores de 18 anos. Os guris de 18, 19 que estão bons, vão profissional, sabe? Eu tô perplexo porque eu trouxe essa informação colhida duramente por um gremista secador e não tivemos uma reação do senhor Vini que diz representar o Inter. Não, mas espera aí, é que assim, ó, é que o Internacional tá mal no 17, não, mas 20, é que assim, não, aí eu não vou fazer o comentário do sub-7 do Inter. Porque... não interessa? Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tô acompanhando os jogos deles pra dizer com propriedade, tá? Sendo bem sincero. Tu tá acompanhando a tabela agora. Sendo bem sincero, assim, eu prefiro que essa gurizada vá mal na base e renda como bons jogadores, porque nos últimos anos o Inter teve bem o Inter ganhou Copinha em Grenal e não tava ganhando nada no principal. E inclusive os jogadores da Copinha do Inter, esses dias teve um conteúdo muito bom em GZH, fazendo levantamento por onde andavam os campeões da Copinha, né, do Inter, ganharam o Grenal. Tudo sumido. Poucos, tinha o Praxedes, que até rendeu alguma coisa, mas ninguém foi lá grandes coisas. Eu acho que o Sub-17 está até no começo, eu acho que ele está na 6ª rodada. Deixa eu ver aqui. Pois é. Mas enfim, vale a corneta, tá? Eu acho talentosa. Talentosíssimo. Foi do CCD. Não foi. O CCD não viu. Não, ele não teve essa capacidade. Tem cara mais secador que ele nesse Rio Grande do Sul. Ele não teve essa capacidade. Pedro,
quem fez o print. São 7 rodadas. Ele é que tá transformando o que eu fiz. Ele é tá teu conteúdo? Claro que é. É teu conteúdo? Claro que isso é o meu conteúdo. Eu que criei isso aí. Tá lá no teu canal? Não sei se tá lá. Três rodadas agora na volta do Brasileirão, o Internacional muda de página. Muda de página. 3 rodadas, não precisa mais do que isso. Sobre o Inter estar no Z4, assim, pra mim é muito claro, tá? Todos os times, com algumas exceções, tiveram dificuldades em uma das competições que estão participando. A gente vai tirar o Flamengo, o Palmeiras, e o maior exemplo para o Inter, no meu ponto de vista, é o Fluminense. O Fluminense está classificado na Sul-Americana, classificado na Copa do Brasil e está bem no Campeonato Brasileiro. Bem com uma campanha justa no Campeonato Brasileiro. De resto, nenhum outro time conseguiu ficar 100% nas 3 competições. Tu vai falar do São Paulo. São Paulo tá quase junto do Inter na tabela. Passou bem na Libertadores. Eu só acho que tem mas quase na Copa do Brasil. Agora eu vou pro outro lado. Qual outro lado? Nenhum ficou 100%, mas quantos estão na zona do rebaixamento? Sim, mas alguns estão eliminados, por exemplo. Assim, por exemplo, o São Paulo não está na zona do rebaixamento. Ele foi bem na Libertadores. O Flamengo, E quantos tem que jogar com o Flamengo na Libertadores? Mas o paralelo que eu faço é o Inter está no Z4, ok. Mas tem times que não estão no Z4, mas estão fora das competições. Perfeito, estão na repescagem da Sul-Americana. Ou seja, qual é o problema? É o paralelo. O Inter tá mal no Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma outra leitura. Se o Campeonato Brasileiro não tivesse parado, o Inter classificou na Libertadores, classificou na Copa do Brasil. Ele, domingo, entrou na zona do rebaixamento. Quarta-feira, conforme diz o Guerrinha, tu já ganha porque é um adversário menor em casa. Sim. E no domingo tu já ganha de novo porque é um adversário menor em casa. Então, o que complicou o Inter são esses 40 dias. Não, a tabela também... A sacanagem tá Ô, Pedro, a gente precisa ser justo. A tia Carmen chamou o Internacional pra botar essa sacanagem, tá, perfeito. Peraí, velho. O problema... Sabe qual é o problema? Diz que tava ruim. O problema do Inter... A tabela do Inter foi dura, mas nada explica que o Inter tenha só 2 vitórias no campeonato. Não, exatamente, ô Guerra. Esse é o grande ponto. Não pode ser tão extremo. Tá? Eu acho que o Inter poderia... O grande problema do Inter é se o Inter tivesse uma vitória a mais. A gente não tá falando nada disso. Não, e sabe qual é essa vitória? É contra o Mirassol dentro do Beira-Rio. Aí ia ser uma campanha ruim? Seria ruim. O problema são os 40 dias. O problema do Inter, com todo o respeito, o problema do Inter não é em agosto, gente. Não é em agosto. Não, em agosto ele sai. Em agosto ele sai. Ele vai sair, não vai cair. Eu tô mais pela linha do Guerrinha, vai ser primeira página, vai ser 9º, 8º, 6º, não sei. Primeira página. Tá tudo certo. O problema, e aí pegando a flauta como brincadeira, o problema é que a gente está discutindo finanças aqui do Inter, e aí tu olha para a base do Inter, tu tem os 3 que estão no profissional e tu não enxerga mais. Quem são os 3 tu diz? O Ricardo Matias, o Gustavo Prado e o Luiz Otávio? Não, o Luiz Otávio já está na base de novo. Qual é o outro? Não, era o Carvalho. O Carvalho já foi vendido. Então, tu não tem muita saída no curto prazo. Esse é o raciocínio. Não, mas é que também tu não tem saída no curto prazo. Tem o Raikkonen que entrou contra o Maracanã. Pode ser, tá, mas o Ricardo Matias, que também agora... Já foi citado 10 segundos atrás. Que bom. Não, mas é que eu vou te relembrar que ele fez gol em Libertadores. O nome dele. Eu só quero colocar que esse para mim é o ponto perigoso da discussão. Que é, se precisa efetivamente disso, dali não vai tirar. Vai ter que tirar do Wesley, do Vitão, do Bruno Henrique, sei eu de quem que vai vender. Agora, dali não vai tirar diretamente. E isso é que me preocupa mais com o Inter. Que é uma coisa, por exemplo, que o Grêmio, mais uma vez, o Grêmio é salvo pela categoria de base há 10 anos. Né? Mas eu discordo de ti. Eu discordo contigo. O Grêmio gasta muito pior. Eu acho que o Grêmio está tendo quantidade, mas quem tem mais resultado é o Inter atualmente com a categoria de base no time principal.